Vamos ver aí qual o propósito então do livro. Quais são aí os propósitos desse livro que Jeremias escreveu então? Jeremias escreveu uma série de 5 lamentações a fim de expressar sua intensa tristeza e dor emocional por causa da trágica devastação de Jerusalém, que compreende a queda humilhante da monarquia e dos reinos davídicos, a destruição total dos muros da cidade, do templo, do palácio real e da cidade em geral, e a lamentável deportação da maioria dos sobreviventes para a distante Babilônia. Jeremias ficou sentado chorando e lamentou sobre Jerusalém com esta lamentação. É o que diz aí um subtítulo do livro na Septuaginta e na Vulgata Latina. No livro, a mágoa do profeta jorra como a de um enlutado do sepultamento de um amigo íntimo que teve morte trágica. As lamentações reconhecem que a tragédia era o juízo divino contra Judá pelos longos séculos de rebeldia contra Deus. Chegara o dia da prestação de contas e foi muito terrível. Em Lamentações, Jeremias não somente reconheceu que Deus é reto e justo em todos os seus caminhos, como também que é misericordioso e compassivo com todos os que nele esperam. Assim sendo, Lamentações levou o povo a ter esperança em meio ao desespero e a olhar para além do juízo naquele momento, para o tempo futuro em que Deus restauraria o seu povo. Vamos ver agora então a visão panorâmica do livro de Lamentações. Cada uma das 5 lamentações é completa em si mesma. A primeira descreve a devastação de Jerusalém e o lamento do profeta sobre ela, ao clamar a Deus com a alma angustiada. Às vezes a sua lamentação é personificada, como se fosse da própria Jerusalém. Na segunda lamentação, Jeremias descreve a causa dessa devastação como resultado da ira de Deus contra um povo rebelde que se recusou a arrepender-se. O inimigo de Judá foi o instrumento do juízo de Deus. O poema seguinte exorta a nação a lembrar-se que Deus realmente é misericordioso e fiel, e que Ele é bom para aqueles que nele esperam. O quarto poema reitera os temas dos 3 anteriores. No poema final, após a confissão do pecado e da necessidade de misericórdia de Judá, Jeremias pede que Deus restaure o seu povo ao favor divino. Então, as 5 lamentações do livro, que correspondem aos 5 capítulos, têm 22 versículos cada, exceto o capítulo 3, que tem 22 multiplicados por 3, ou seja, 66 versículos. 22 é a quantidade de letras do alfabeto hebraico. Os 4 primeiros poemas são acrósticos alfabéticos, isto é, cada versículo, ou no capítulo 3, cada conjunto de 3 versículos começa então com uma letra diferente do alfabeto hebraico de modo sucessivo, de Aleph a Tal. Essa estrutura alfabética, além de ser uma ajuda para a memória, realiza 2 coisas. Transmite a ideia que as lamentações são completas e abrangem tudo deste A até Z, Aleph a Tal, e pressupõe que o profeta se proíbe de continuar com prantos e gemidos intermináveis. Os lamentos chegam ao fim, assim como algum dia o chegaria para o exílio e a reedificação de Jerusalém. Vamos ver agora as características especiais, então, do livro de Lamentações. 5 aspectos principais caracterizam, então, o livro de Lamentações. Embora cânticos de lamento individual ou comunitário ocorram nos Salmos e nos livros proféticos, somente este livro da Bíblia está composto exclusivamente de poemas cheios de pesar. Sua estrutura literária é inteiramente poética, sendo que 4 das 5 lamentações são acrósticas. Ver o parágrafo final da visão panorâmica, ali que nós acabamos de falar. Em consonância com a estrutura poética do livro, o 5º poema tem também 22 versículos. Enquanto o 2 de Reis 25 e Jeremias 52 descreve o evento histórico da destruição de Jerusalém, somente esse livro retrata vividamente as emoções e sentimentos daqueles que realmente experimentaram a catástrofe. No centro do livro, há uma das mais enérgicas declarações em toda a Bíblia quanto à fidelidade e à salvação de Deus. Capítulo 3, versículo 21 a 26. Embora Lamentações comece com um lamento, capítulo 1, versículo 1 e 2, termina de modo apropriado, como uma nota de arrependimento e esperança de restauração. Capítulo 5, versículos 16 a 22. Não há citações desse livro no Novo Testamento, somente umas poucas possíveis alusões, aí, como Lamentações 1,15 com Apocalipse 4,12,19, Lamentações 2,1 com Mateus 5,35, Lamentações 3,30 com Mateus 5,39, Lamentações 3,45 com 1 Coríntios 4,13. Vamos ver aí o livro de Lamentações ante o Novo Testamento. Vamos ver.
embora Lamentações não seja citada em nenhum lugar no Novo Testamento, tem realmente muita relevância para aqueles que creem em Cristo. Assim como Romanos 1,18 até o capítulo 3,20, esses 5 capítulos exortam os crentes a refletir sobre a gravidade do pecado e a certeza do juízo divino. Ao mesmo tempo, fazem lembrar que, por causa da compaixão e misericórdia do Senhor, a salvação está à disposição daqueles que se arrependem de seus pecados e se voltam a Ele. Além disso, as lágrimas do profeta relembram as lágrimas de Jesus Cristo, que chorou por causa dos pecados de Jerusalém, ao prever a destruição da cidade pelas mãos dos romanos. Veja Mateus 23, 37, 38, Lucas 13, 34, 35, 19, 41 a 44. Então nós vamos passar agora pelo nosso questionário. Você encontra esse questionário ali no nosso site. Se você, professor, puder, distribua esse questionário aos alunos para que eles leiam, respondam e levem no dia da aula. E você pode colocar um secretário para corrigir enquanto você vai ministrando a aula, vai fazendo as perguntas e eles vão respondendo da maneira que eles entendem. Você vai discutindo a lição, trazendo um aprendizado. E nós devemos trazer sempre a aplicação da lição aos nossos alunos. E nessa lição de hoje a aplicação é exatamente falar sobre o juízo de Deus sobre o pecado. Então falar que existe um juízo. Pode ser um juízo que vai acontecer no dia do arrebatamento, mas também pode ser um juízo que vem antes disso. Tem muita gente passando por tragédias e mais tragédias nas suas vidas, devido ao pecado que estão vivendo, a situação de pecado que estão vivendo, devido a insistirem nesse pecado e não terem uma legítima conversão. Então deve ser explicado pelo professor que a maioria das pessoas que estão sofrendo pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias atitudes que têm tomado, as escolhas erradas que têm feito. Tem muita gente amando mais o dinheiro do que a Deus. Depois passam por tragédias, complicações nas suas vidas. Tem muita gente vivendo em adultério. E aí estão com as famílias todas destruídas. Então, muita gente passando por dificuldades, por problemas, por causa dos seus pecados, por causa da insistência em viver contrariamente à palavra de Deus. Pela falta de intimidade com Deus, tem muita gente passando por problemas e mais problemas. Então isso deve ser passado aos alunos. Vamos ver o nosso questionário então. Nossa primeira pergunta então, dentro do texto áureo, para completar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22. Então aqui Jeremias está dizendo que as misericórdias de Deus não têm fim. Está invocando essa misericórdia de Deus sobre a cidade de Jerusalém, sobre os seus habitantes, sobre todo o Judá. E ele ainda tem essa esperança de que Deus virá com a sua misericórdia. E ele diz então que essa misericórdia não tem fim. Pode ter demorado, estar demorando, demorar ainda, mas ela virá. E ele tem certeza disso, ele tem esperança disso. E realmente ele estava certo, pois a nação seria restaurada no futuro. É claro que depois seria destruída novamente, no ano 70 pelo general Tito, mas restaurada como nação, como nós vimos em lições anteriores, nós sabemos que novamente será destruída, mas no milênio, no reinado do próprio Cristo, haverá então a restauração final de Jerusalém. E quando tudo isso se acabar, então a nova Jerusalém será feita e nós estaremos para sempre com o Senhor. A segunda pergunta aí dentro da verdade prática, para completar também. Por serem trabalhosos esses últimos dias, a presente hora é de contrição e súplicas diante do Senhor. Que Ele nos ouça o clamor e avive-nos espiritualmente, enquanto ainda há esperança. Então nós devemos olhar nos dias de hoje para a situação que a nossa nação está vivendo, a situação que o mundo está vivendo. Se nós olharmos para a nossa cidade, começarmos olhando aí para os nossos vizinhos, o nosso bairro, o nosso setor da cidade, depois a cidade toda, depois olharmos aí para a região, para o estado que estamos vivendo, depois o país que estamos vivendo, e assim vamos alargando
a nossa visão e vendo a situação em que se encontra o mundo hoje. Quantos estão morrendo de fome, quantos estão morrendo de doenças como a AIDS e outras doenças mais, quantos estão vivendo na idolatria, feitiçaria, quantos morrendo e morrendo em guerras e mais guerras,